Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que alegria ter você conosco mais um dia. E neste dia que o Senhor nos deu, que nós possamos ter um encontro, mais um encontro com Ele. Como é bom estar com Jesus. Bom dia, irmão Jefferson. Bom dia, professor. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, querido amigo que nos assiste. Que a graça de Deus repouse sobre você nesse dia e que tenha um dia muito abençoado. Amém. Para ficar mais abençoado agora, nós vamos convidar nossos irmãos aqui da escola e você aí de casa para nos achegarmos ao nosso Deus e pedir a Ele mais do seu Santo Espírito. Vamos orar junto conosco? Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é no nome de Jesus Cristo que nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo ao Senhor o poder do Espírito Santo sobre cada um de nós. Estamos agradecidos, Senhor, porque o Senhor deixou a Bíblia e o Espírito de profecia para entendermos mais de Ti. Nos ajuda, Senhor, tudo que estudarmos, tudo que aprendermos, nós praticarmos, ó Deus, por favor. Abençoa nossos irmãos que estão aí em casa, assistindo também, através das redes sociais, que o Senhor os abençoe e fortaleça todos nós, Senhor, para que possamos ter o caráter de Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos agora adorar o nosso Deus cantando o hino 226, É Manhã no Coração.
Amém, né? Que maravilhoso poder entoar hinos de louvor ao nosso Deus. E você é convidado todas as manhãs a estar conosco aqui adorando a Deus, pois é a parte melhor do dia começar com o Senhor. Muito bem, Jefferson. Que bom, né, que temos a palavra de Deus. Por enquanto ainda temos ela nas nossas mãos, mas nós estamos lutando aqui na escola e junto com você para colocarmos ela aqui na nossa cabeça, no nosso coração. Vamos junto mais uma vez falarmos o verso que já falamos também várias vezes. Nós estamos decorando 1 Coríntios, capítulo 3, do 10 ao 13. Jefferson vai contar, e quando ele contar nós vamos começar a citarmos este verso tão lindo. Vamos lá então. 1, 2, 3. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 13, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Que bênção, né? Então, essa palavra tem que ficar guardada em nossa mente, no nosso coração. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, e iremos agora para o estudo. Amém. Um bom estudo para todos. Bom dia. Olá, queridos. Olá, meus irmãos que estão em casa. Bendito seja o nome do Senhor, mais uma vez, porque temos a palavra de Deus aberta, porque temos ainda a chance vinda do céu, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Agora, vamos ver que coisa tremenda, grandiosa, que hoje, como mensagem musical, o Senhor Deus nos deu. Preste atenção, pode colocar, filho.
na beleza e na grandeza desse material que você vai ver agora. Um hino lindo para encher o seu dia de muita alegria e de muita paz. Pode ler, pode ouvir. Veja que coisa linda. Encha seu coração agora. Como é que você se sente ao ouvir algo assim tão grandioso? Seres humanos, quando estão em contato com as coisas do Senhor, são capazes de comporem hinos dessa majestade, dessa grandeza. Que esse hino acompanhe o seu dia, que você ouça muitas vezes. A pessoa que compôs, ela estava envolvida por este salmo, é a letra de um salmo, que foi composta de uma maneira tão grandiosa, tão perfeita, tão profunda, para nos lembrar que o nosso Deus é aquele que corre atrás de Israel, que trabalha com Israel e que vai lá aonde Israel está e o tira do lodo, da miséria e do problema e lhe dá um sentido para a vida.
Em Ezequiel capítulo 18, nós encontramos uma mensagem muito clara de Deus para nós. O Senhor Deus ali nos dá algumas certezas absolutas, onde nós não precisamos pensar como é isso, nem conjecturar com alguma outra mensagem que não aquela que está escrita. Olha o que o Senhor Deus diz aqui em Ezequiel capítulo 18, o verso 4, ele diz: pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho. E aí ele termina o texto dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. E como se não bastasse, ele ainda repete no mesmo capítulo, no verso 20, dizendo: a alma que pecar, esta morrerá. Vem cá, mas nós fomos ensinados que a alma não morre. A Bíblia tem uma mensagem diferente do que a linguagem do povo, do que a linguagem que erradamente se explicou durante tantos anos. A alma que pecar, essa morrerá, diz o Senhor. E outro detalhe interessante, eu vi esses dias como o mundo sofreu e foi comentado no mundo inteiro a morte de Lázaro. Aquele homem que cometeu tantos desatinos, tantos sofrimentos, causou no mundo. E aqui algumas pessoas comemoraram a morte dele, mas o Senhor Deus não tem essa mensagem a dar a respeito de qualquer ímpio. Olha o que o Senhor Deus diz no verso 23. Olha só, presta atenção. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? É uma pergunta que o Senhor Deus faz. Diz o Senhor Deus: não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Não é que antes ele se converte e ainda repete dentro do mesmo capítulo, no verso 32. Pois eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Arrependei-vos e vivei. Veja que coisa tremenda, ainda há tempo de arrependimento. E ainda para o povo de Israel naquela época, o Senhor Deus, com toda a sua bondade, mesmo o povo estando escravo, mesmo o povo estando naquela situação tão terrível, ele então trabalhou em cima desta situação com o povo de Israel. No capítulo 19 de Ezequiel, o Senhor Deus faz ali uma parábola, né? Com os leões, a leoa e uma leoa com seus filhinhos e o leão. Observe, por favor, já pode colocar, meu filho. Então veja que coisa interessante. O Senhor Deus, ele tem uma mensagem clara, detalhada para comentar a respeito disso, e ele faz uma alegoria a respeito da posição dos príncipes de Israel e o lamento sobre eles, o cuidado que o Senhor Deus tem em comentar. Isso não precisava ser assim. Israel rebelde, eu tenho uma vida diferente para você. E o Senhor Deus dá uma indicação que eu gostaria que você que está em casa, em nome de Jesus, ao pegar sua Bíblia agora, não deixe de pegar sua Bíblia. Se você está só escutando, você precisa ler o que o Senhor Deus, ao comentar com Israel sobre o desejo de que voltasse, de que saísse de sua situação terrível, de que então saísse da posição de ímpios para se tornarem filhos. Ele dá uma orientação no capítulo 20. Observe o que está escrito ali no verso 11 e 12. O Senhor Deus disse: dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Olha que coisa tremenda. Senhor Deus, eu não tenho desejo que você morra, mas tem um jeito de você viver. Se você cumprir os meus estatutos, você não vai morrer. E o que mais que o Senhor Deus diz? Também lhes dei o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o Senhor Deus repete, quando a mensagem é muito séria, ele repete no verso 20, diz assim: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Você vê que aqui o Senhor Deus deixa claro para a humanidade inteira que um sinal de que é o povo de Deus, de que aquele povo é um povo separado, é essa posição de Deus em criar o sábado como um marco, um sinal sobre seu povo. Entende por que é tão sério? Você está ouvindo desde o início do ano as informações de Deus para você, e o Senhor Deus não tem 3, 4 mensagens diferentes na Bíblia. Ele tem uma só, com foco, aonde ele diz: meu filho, eu tenho uma maneira de te tirar do Egito, de te tirar da escravidão de Babilônia, de fazer com que sua vida mude. Você não precisa morrer, você não precisa, você tem uma vida para trabalhar por ela, e foi isso que Jesus veio fazer no capítulo que hoje temos que estudar. Abra o seu livro no capítulo 51, A Luz da Vida. Você precisa observar a seriedade disso e como o Senhor Deus, em sua grande bondade, trabalhou por aquele povo impenitente, o meu povo, o seu povo, o povo de Israel no passado. Agora observe a grandeza disso.
Você se lembra que nós estudamos há 2 dias atrás a festa dos tabernáculos? Está lembrado disso? Lá estava Jesus no meio dali do povo, grandes coisas estavam acontecendo, e no momento em que o Senhor Jesus diz esta frase que está em São João capítulo 8, por favor acompanhe comigo o livro de São João no capítulo 8, onde o Senhor Jesus ele dá uma clara evidência de sua messianidade, de sua capacidade para fazer esse trabalho que ele tinha dito antes, lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, para o povo de Israel. Isso é uma sequência da mensagem. É uma sequência do trabalho de Jesus. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, ao falar o que está em São João, é o mesmo que esteve ali para trabalhar com o povo de Israel, ali ao trabalhar pela boca de Ezequiel. Por favor, observe a seriedade destas palavras que o Senhor Jesus diz aqui em São João 8, por favor, o verso 12 em diante, aonde o Senhor Jesus trabalha da seguinte maneira. Jesus continuou a dizer à multidão. Quando Jesus disse isso, ele estava dentro do templo, tá? No pátio do templo, aliás. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixa eu comentar uma coisa com você. Você já andou no escuro? Já percebeu que dificuldade é andar numa noite escura sem luz nenhuma? Não é só porque é difícil encontrar qual caminho seguir, mas porque você fica completamente inseguro. Como é importante ter uma luz por menor que seja para iluminar o caminho. Mas aqui Jesus não está falando de uma luz qualquer. Jesus está falando a luz do mundo, aquela que ilumina. O Senhor Jesus ainda comenta que ele, toda vez que se fala sobre luz, toda vez que a Bíblia quer dar uma noção do que é Deus, ela abre um leque falando sobre luz. Jesus é a própria luz do sol. Não sei se você sabe que o sol só brilha porque Jesus é a luz dele. A lua só brilha porque reflete o sol, a luz do próprio Jesus. Você sabia disso? Pois essa é uma realidade. E quando o Senhor Jesus se retirar dessa terra, nenhuma gota de luz mais haverá aqui. E Jesus então chega ali no meio daquele lugar e diz, eu sou a luz do mundo. Neste momento, havia ali entre o povo de Israel, nessa festa, uma quantidade tremenda de luz, porque era a última parte da comemoração da festa dos tabernáculos. E para o povo de Israel isso era muito significativo, porque a luz, que eram muitas luzes que haviam, naquela luz, nos festejos, o povo dançava, o povo estava ali correndo para lá e para cá, e então o Senhor Jesus solta esta frase. Mas isso não agradou as pessoas que estavam ouvindo. Isso trouxe um susto muito grande para aquelas pessoas. Deixa eu comentar um detalhe com você. Você já viu alguma vez aqueles peixes que ficam no aquário, eles têm uma boca feia e eles ficam brigando boca a boca? Já viram isso ou não? Quantos de vocês já perceberam e já tiveram chance de ver esse tipo de peixe? Alguns já viram, não é? Eu fico impressionada com esse tipo de peixe, porque além de feios, eles não podem ver o outro que tem a mesma boca e ficam brigando. Toda vez que eu vejo os fariseus aqui correndo atrás de Jesus e incomodar, eu me lembro desses peixes. Porque eles tinham sempre um motivo diferente para ir lá azucrinar e atormentar Jesus. Qualquer frase, fosse o que fosse, era suficiente para atrapalhá-los. Mas dá uma olhadinha o que foi que aconteceu no verso 13 do capítulo 8. Desafiaram-nos os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. E aí Jesus começa, de uma maneira muito clara, a comentar sobre a capacidade dele de realmente ser a luz do mundo. Isso tudo era em preparo para algo grandioso que haveria de acontecer uns minutos depois. E eles não gostaram daquilo, aqueles homens não odiaram aquela situação. Aquela situação que tinha sido repetida, de Jesus ser a luz do mundo, pelo próprio Pedro, por João, que tinham ouvido Jesus falar isso, depois em seus livros repetiram esta afirmação, não é? Na manifestação de Deus a seu povo, a luz sempre fora um símbolo de sua presença. A ordem da palavra criadora, no princípio, a luz brilhara das trevas, estivera velada na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite, conduzindo os vastos exércitos de Israel. Toda vez que o Senhor Deus se apresenta, a luz é uma manifestação dele mesmo. E o Jesus dizer, eu sou a luz do mundo, era considerado como uma tremenda de uma blasfêmia. E o interessante é que a revelação diz que só não mataram Jesus ao pronunciar aquela primeira frase, não as outras, nem precisava das frases seguintes.
já seria suficiente para mandar matá-lo? Mas ainda não tinha chegado a sua hora. E então Jesus continuou no seu discurso, né, de comentar que ele era a luz do mundo. Interessante, meus irmãos, que se nós pararmos para pensar quando Jesus se assemelha ou diz ou comenta que ele é a própria luz, nós vemos homens hoje que trazem muita luz ao mundo com o seu conhecimento. E então abrilhantam o planeta com aquilo que eles chamam de capacidade, não só teológica, mas até intelectual, para que possa trazer luz para as pessoas. O que na verdade para Deus é luz? É o conhecimento de Deus, né? Com as palavras eu sou a luz do mundo, Jesus estava se declarando o Messias. E isso para aquele povo era o pior que poderiam ouvir. Então, eles chegam, aqueles homens, e viram para eles e diz o seguinte, de forma bem arrogante, dizem assim para Jesus: como que você diz que você é a luz do mundo? De que maneira? Sabiam que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Cristo? E Jesus então joga em cima deles dizendo: se vocês me conhecessem meu Pai, vocês iriam entender por que é que eu estou dizendo que eu sou a luz do mundo. E eu sou mesmo. E aquela apresentação era uma apresentação a pior que poderia existir. E então Jesus diz uma das frases aqui que está em São João 8, que me impressiona demais. Verso 32 do capítulo 8. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse essa frase aí, foi o máximo, o pior do que eles poderiam ter ouvido. Falou: vem cá, mas libertar do quê? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eles tinham sido escravos ou não? Sim ou não? Quantas vezes? Vocês conseguem contar no dedo? Nessa época eles já tinham sido escravos da Síria, sim ou não? Já tinham sido escravos da Babilônia, o que mais? Tinham sido escravos no Egito, no primeiro Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, da própria Grécia e agora de Roma. Mas eles disseram: nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus então trabalha em cima da aplicação mais direta ainda. Vocês são escravos do pecado, do pai de vocês. Falou: mas nosso pai é Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam. Mas vocês não têm por pai Abraão. E então Jesus ouve a maior provocação que poderia ouvir naquele dia. Nós temos um pai, sabemos de onde viemos, não somos bastardos. Na verdade, era isso que eles estavam dizendo. Você nem sabe de onde você veio. E Jesus falou assim: vosso pai é o diabo. Uau! Porque vocês fazem exatamente aquilo que agrada ao diabo. Eu fico imaginando que ódio que não subiu no coração daquelas pessoas, né? Que terrível, que terrível. E eles perguntando: mas quem é você? A pergunta: quem é você, né? Quem que você diz que é? Quem é você? E Jesus então vai abrindo palavra após palavra, sem deixar de explicar um só detalhe do que ele vinha fazer. Só que, no entanto, Jesus acaba dizendo a palavra mais séria. Ele diz: mas vem cá. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas você não tem nem 50 anos. Como é que você diz que você conheceu Abraão? Interessante é que quando a gente ouve Jesus falando isso, a gente se lembra do que aconteceu com Abraão. Abraão viu o meu dia, né? Abraão percebeu quem eu era. Abraão sim, Abraão me viu. Eles falaram: mas vem cá, você é tão jovem, como é que você está dizendo isso? Irmãos, que coisa tremenda é pensar nesse momento da vida de Abraão. Imaginem o momento em que Abraão está subindo com seu filho, ainda não entendia quem era Deus. Aliás, é um dos maiores requisitos do céu, fazer com que o ser humano entenda, compreenda Deus. E me conhecereis, diz o Senhor. Tire tempo em me conhecer. Foi isso que Abraão estava pedindo, isso que a vida toda ele pediu. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter um vislumbre da tua glória, eu quero entender quem é o Senhor. Me ajuda a te conhecer. E o Senhor Deus deu a ele uma experiência que facilitou com que isso acontecesse. Lá está ele subindo com seu filho para matá-lo, porque Deus tinha dito: me oferece ele como sacrifício. Só tem um jeito de você entender Deus se você passar alguma coisa parecida com o que ele passou em prol de alguém
em prol de alguma pessoa. Lá estão os dois subindo. E então eu imagino ali Abraão com o coração temeroso, sem entender o que está acontecendo. Coloca ali o filho sobre aquela mesa e tenta entender depois daqueles quantos dias caminhando para ir matar o filho. Quem sabe, não parece que é Deus que está pedindo uma coisa dessa. Puxa vida, meu único filho, eu vou entregar, mas quem sabe ele vai ressuscitar o meu filho depois que eu matar. E levanta a mão mesmo para matar, e Deus, lendo o coração dele, sabe que ele iria fazer aquilo. Diz que na hora que ele levanta a mão, o coração ali quebrado de dor, um anjo segura o braço de Abraão, né? E diz, agora eu sei que não me negaste teu filho, teu único filho. E eu imagino Abraão dizendo, foi isso, é isso que o pai vai sentir ao entregar o filho para nós. É isso que ele vai sentir. Meus irmãos, Abraão viu Jesus assim, na sua experiência pessoal, naquilo que ele tinha passado. E essa é a parte principal, mas quando Jesus diz isso, olha, o verso 58 do capítulo 8, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Meus irmãos, eu quando paro para pensar nisso, pode passar, meu filho. Fico imaginando, olha aí, está aí aquela cena, que eu queria que vocês imaginassem a seriedade daquele momento, de Abraão, então, depois que ele sai daquele momento, vai lá e sacrifica a ovelhinha de forma diferente de todas as outras em sua vida. Agora ele entendia o sacrifício do céu. E nesta situação, agora imaginem, eu fico pensando, como é que alguém teve coragem de pegar pedras? E diz que foi a turba, o pessoal, incitado pelos fariseus, que começaram a pegar pedras para jogar em Jesus. E Jesus então sai do templo. Quando sai do templo, sai para fazer algo grandioso. Qual foi a frase que Jesus tinha dito primeiramente dentro do templo? Qual foi? Eu sou a luz do mundo. Foi ou não foi? Tá, agora veja o que ele faz. Quando ele sai dali, capítulo 9, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Pode passar o próximo, por favor? Olha só. E quando ele chega perto deste cego, acontece um negócio. Os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascessem cego? Irmãos, por que o ser humano é assim? Não se importa em se preocupar, né, qual é a misericórdia de Deus e o poder de Deus em trabalhar com uma alma e com um corpo, com uma história. Mas se preocupa em quanto ele pecou ou quem foi que pecou, né? Nosso coração é tão ruim, mas olha o que foi que Jesus responde no verso 3. Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Puxa, como eu queria que um problema da minha vida, que uma dificuldade que eu tivesse, servisse para esse fim diante do céu. Você queria também ou não? E pode. Aliás, toda dificuldade nessa vida tem que ter um propósito celeste. Tem que haver uma razão pela qual o céu possa usar o nosso problema. Lá estava um senhor, uma pessoa cega de nascença. Imagina alguém que nunca viu. Você sabe, e já parou para pensar, como é bom ver? Como é bom enxergar? Não é? Que coisa boa, que perfeito. E então, olhe bem, olha só o que o Senhor Jesus faz. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora, vem cá, ele falou de novo essa frase ou não? Sim. Mas vocês sabiam que enquanto ele estava falando isso, enquanto ele estava dizendo isso, ele tinha cuspido na terra e tinha feito um lodo. Olha, um tratamento natural, sim ou não? Sim. Tinha feito ou não tinha feito um tratamento natural? E vem e passa, enquanto ele está dizendo isso, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E então passa aquilo nos olhos do cego e diz, vai ao tanque de Siloé e se lave. E o homem que nunca tinha enxergado nada começa a ver. Mas as pessoas, os contemporâneos dele, estavam cansados de ver aquele homem por lá, porque um cego de nascença é alguém conhecido ali pedindo esmolas. E então começam a fazer perguntas. De novo está o quê? O que eu estou vendo de novo? Lá está os peixes briguentos, né? Lá vem os peixes briguentos trazer de novo incômodo. Olha o que está escrito aqui no verso 7. E disse, do capítulo 9, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, o que dantes o conheciam,
e tinham visto mendigar, perguntaram, não é este aquele que estava assentado pedindo esmolas? Por que o pessoal não reconheceu? Só porque abriu os olhos? Respondam para mim. O que tinha acontecido com ele? A fisionomia mudou por quê? Por que a fisionomia dele tinha mudado? Porque ele teve um encontro diferente. Sim, eu quero dizer para vocês que há algo sobrenatural que acontece quando alguém está cheio do poder de Deus. A beleza, a saúde da presença do Senhor fica na pessoa. E as pessoas falam, este não era aquele? Não é aquele que estava lá pedindo esmolas? Agora veja. Pois, alguns diziam que era ele, outros diziam, parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia, eu sou eu mesmo. Eu sou. Agora veja como as pessoas, quando querem encontrar um problema, o que elas fazem? Vai lá no verso 11. Presta atenção. Verso 10, né? Perguntaram-lhe, como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, bom, peraí, ele era cego, mas ele não era bobo. ele não tinha visto Jesus fazendo lodo algum, tinha visto? Como é que ele sabia que isso tinha acontecido? Ele sentiu. Sabe, uma coisa muito interessante aconteceu conosco, comigo e com meu esposo, há alguns anos atrás. Nós ficamos sabendo que alguém em Santa Catarina fazia umas massagens muito especiais para dores especiais. E nós estávamos pregando em Santa Catarina e fomos até lá conhecer esse homem. Era cego, completamente cego, ele nunca tinha enxergado. E o interessante é que esse homem, ele nos colocava na maca e ele conseguia dizer, é aqui que dói, é aqui também, é aqui também. E eu falava, mas como é que você sabe? Ele falou assim, eu aprendi a enxergar com as mãos. Eu aprendi a ver e enxergar melhor que seus olhos enxergam. E eu me assustei com aquilo. Tanto é que quando eu estava deitada na maca, meu esposo estava sentado ali, junto com a gente, e eu comecei a fazer sinais para o meu esposo. E ele não enxergava, e ele começou a comentar conosco. Por que você está fazendo sinais para o seu marido? E eu disse, por quê? Alguma coisa você está falando para ele. E eu fiquei tão espantada com aquilo, porque ele disse, eu consigo ouvir sons que vocês não ouvem. Eu consigo perceber o que para vocês é simples e comum. Eu fico imaginando quando Jesus cuspiu para ele, aquele era um som. Quando Jesus mexeu com o barro e depois trouxe isso aos seus olhos, ele fez lodo. E ele colocou nos meus olhos e agora eu estou vendo. Peraí, o poder estava no lodo? Na água de Siloé? Não? Ah, não estava. Com certeza não era nisso que estava, né? Aí as pessoas perguntavam, aonde está ele? Respondeu, eu não sei. Levaram aos fariseus, esse que antes era cego. Peraí, o povo cheio de problema. Chegando lá, o que os fariseus fizeram? Era sábado, né? Não podia fazer esse trabalho, né? Não podia nem cuspir. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Que quem cuspisse no chão, segundo a lei dos fariseus, estava adubando a terra. E porque estava adubando a terra, não podia cuspir. Pode imaginar um negócio desse? E quem tinha cuspido? Jesus. Aquele que eles tinham acabado de tentar apedrejar. Agora imagine a cena. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram como vira. O homem respondeu, aplicou lodo aos meus olhos e lavei e me vejo. Alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda. Não guarda, Jesus guardava o sábado ou não? Sim. E por que é que fazer o bem no sábado não é errado? E por que fazer lodo e curar um cego não é errado? Não é transgressão do sábado? Me responda. Porque este não era um trabalho. Quando dizem assim, Jesus não guardou o sábado, transgrediu o sábado. Qual era a profissão de Jesus mesmo? Qual era? Carpinteiro. Quando foi que Jesus fez algum móvel no dia de sábado? Respondam para mim. A atitude de Jesus era fazer o bem aos sábados. Mas aqueles homens, eles estavam precisando de um pouco mais de luz. Aliás, a luz que eles não queriam enxergar, né? E então apertaram o rapaz, mas vem cá, isso é maluquice, não existe quem faça isso. E então mandaram chamar os pais do rapaz, não foi isso? Não foi isso que aconteceu? Mandaram chamar o pai e a mãe, e o pai e a mãe então, olha, pergunta para ele mesmo, né? Ele tem idade, eles estavam com medo. Eu quero saber, quem de vocês aqui se lembra desse verso? Quem consegue falar este verso aqui, por favor? Sabemos que era cego. Vamos lá, quem que sabe? João 9, 20 a 27. Então vamos, 1, 2, 3, vai lá. João 9, 20 a 27. Não, eu quero que falem juntos. 1, 2, 3. João 9, 20 a 27. Seus pais responderam e disseram, sabemos que
este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, Tem idade. perguntai a ele mesmo. Imaginem a cena. Imaginem. E aí foram perguntar, mas diz que o próprio poder de Jesus estava sobre o rapazinho para poder responder. Agora imagina que coisa boa, né? Estava ali cego o tempo todo, de repente se torna não só vendo, mas também falante e falando com poder, né? Eles então argumentaram com os judeus que disseram, não, é pelo poder dos demônios é que faz isso, né? Aí venha, presta atenção, o verso 31. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve a homens que são tementes a Deus e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tem aberto aos olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram ele, tu és nascido todo em pecado e queres ensinar a nós? E os expulsaram. Peraí. Foram expulsos, não foram? Quero dizer para vocês que todo aquele que é expulso do local, que é expulso de algum lugar, injustamente, o Senhor Jesus está perto. Quem que estava olhando? Jesus. E Jesus foi, depois que foi expulso, foi até lá conversar com ele. Imagine a cena, que coisa linda, que coisa tremenda. Foi até lá. Imagine Jesus chegando perto dele. Ele já tinha visto Jesus? Já tinha visto? Não. Mas já tinha sentido Jesus ou não? Veja o verso 35 do capítulo 9. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Enquanto o encontrou, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Eu imagino aquele cego como deve ter mexido com o coração. Imagine aquele momento, é aquela voz, é ele, imagina isso? Agora continua. Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Ai, que coisa boa, não é? Por que Jesus tinha dito que ele já tinha visto? Eu quero que vocês parem para pensar nessa frase de Jesus. Vem cá, ele estava cego, saiu dali com o olho cheio de barro. Já tentou colocar barro no seu olho, você que vê? Sim ou não? Você consegue enxergar alguma coisa com barro no olho? Consegue? Ainda mais um cego. Tá, ele tinha ido a Siloé se lavar. Como é que Jesus disse? Você já ouviu? E é esse que fala. Ele tinha visto pelos olhos? Da fé. Pode imaginar isso, gente? Que coisa tremenda, que coisa linda. Olha só, disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Eu fico imaginando isso. Disse então Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus estava falando de quem exatamente? Dos fariseus. Que coisa terrível, meus irmãos. Aquele homem, o cego, tinha duas cegueiras curadas. A cegueira da vista e a cegueira da alma. No entanto, os fariseus mais cegos ainda se tornaram. Por quê? Pelo orgulho de não querer aceitar o que o Senhor Jesus tinha vindo fazer por eles mesmos. Quero dizer para vocês, em nome de Jesus, que o Senhor Deus pode ser implacável, quando Ele tem algo muito sério para fazer em favor da salvação de alguém. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer do Senhor Deus, em sua misericórdia, não estender a mão para um ímpio. Mas quando esse ímpio não se coloca na posição de ser salvo, o Senhor Deus precisa trabalhar de forma implacável com o pecado. Eu quero que vocês saibam disso. Que o Senhor Deus, na sua misericórdia, que o Senhor Deus, em sua bondade, consiga fazer em nossa vida e em nossa história tudo aquilo que Ele planejou. Que saiamos de nossa escravidão do pecado. Que possamos ir em direção à luz que se abre na nossa frente. Jesus, a luz da vida. Amém. Querido Deus e amado Pai,
Nós te pedimos que o Senhor nos livre da nossa cegueira, Senhor. Que o Senhor visite a nossa vida com a tua grande luz, com a tua presença, com o teu poder. Que o Senhor abra sobre a nossa vida, não somente, Senhor Deus, a luz, Pai de amor, mas todo o caminho que nós devemos trilhar, andar, para que consigamos, Pai de amor, pela tua graça, pelo teu poder, não só ser lavados no tanque de Siloé, mas na água da vida. Nós rogamos a Ti a Tua bênção sobre essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão em casa, sobre os nossos queridos detox que estão aqui. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a nunca tomar o partido do erro, mas que pela Tua graça, pelo Teu amor, tenhamos um coração limpo, os olhos abertos para enxergar quando é Jesus que estiver chegando perto de nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Você e até amanhã. Diante dele a queixar meu estou, diante dele expõe a minha aflição. Tira-me desta